Meus irmãos, nós estamos pregando sobre a epístola, a carta de Paulo aos Efésios. Que carta linda! Essa carta é maravilhosa. E essa carta, assim como Colossenses, Filipenses e Filemão, essas cartas foram escritas na prisão. Paulo estava preso e ali ele começa a escrever cartas para a igreja. E nessa carta de Efésios, ele fala assim sobre alguns assuntos relacionados a bênçãos espirituais. Ele fala sobre a reconciliação, Deus nos reconciliou com ele. Ele fala sobre a nossa condição de filhos adotivos, fala da nossa herança. E aqui Paulo, escrevendo, ele fala para os gentios. Aí você fala, mas por que gentio? Porque naquela época só existia dois povos. Ou você era judeu, ou você era gentio. Então, os judeus, eles tinham um certo orgulho por ser povo de Deus, por ter a lei, os mandamentos, as promessas. Então eles se sentiam um pouco orgulhosos. E os gentios tinham muita dificuldade de se aproximar, não podia aproximar. Quando eles chegavam lá em Jerusalém, o máximo que eles conseguiam chegar era no pátio dos gentios. Eles ficavam num ambiente que eles não poderiam ir além, porque senão eram mortos. Então, os gentios eram desprezados. Como Paulo fala aqui, escrevendo, lembrando o seguinte: portanto, lembre-se de que no passado, vocês eram gentios na carne, chamado de incircunciso. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo define o povo gentio dessa forma, enquanto os judeus se achavam santos, se achavam um povo escolhido e exclusivo. E aí Paulo está falando o que o evangelho fez. Havia uma separação, havia um muro que separava os judeus e os gentios. Esse muro religioso, cultural, e aí vem o evangelho e começa a mudar. Mas como é que foi essa experiência? Tem uma experiência na palavra do Senhor, em Atos capítulo 10, quando fala que Pedro ele tem uma experiência com Deus. Cornélio, o centurião romano, orava, fazia algumas esmolas. Ele não era judeu. Ele era um gentio, mas temente a Deus. Então ele estava ali orando ao Senhor, jejuando e dando esmola. Aparece um anjo para ele, um anjo do Senhor aparece e fala com ele: Cornélio, as suas orações foram ouvidas, as suas esmolas foram aceitas diante de Deus. Aí o que o anjo faz? O anjo fala assim: Cornélio, manda buscar a Pedro. O apóstolo Pedro está lá em Jope, na casa de Simão, o curtidor. O anjo poderia falar do evangelho para Cornélio, mas o anjo fala assim: não, vai lá, chama Pedro. Porque Cornélio era temente a Deus, mas não conhecia o evangelho, não conhecia a Cristo. Ele orava, dava esmolas, jejuava, temente a Deus, mas não conhecia o plano da salvação. Enquanto isso, Pedro estava em Jope, e diz a palavra que na hora do almoço, Pedro estava esperando o almoço, com muita fome. Aí de repente, ele é arrebatado, e aí diz a palavra que ele viu um vaso descendo, teve uma visão, um lençol, um vaso assim, e ali tinha vários animais. Ele olha aquilo, acha estranho.
né, um vaso, um lençol também descendo, e ali figuras de vários animais. E aí, na visão, Deus fala com Pedro: Pedro, mata e come. E ele fala: como assim? Eu nunca comi nada impuro. Esses animais que estão aparecendo na minha visão são animais impuros, eu não posso fazer isso, a lei me proíbe. Aí o Senhor falou assim: Pedro, não torne impuro aquilo que Deus purificou. Ele diz a palavra que ele acordou e ficou meditando, pensando sobre aquela visão. Mas era Deus falando com ele que o muro que separava judeus e gentios foi derrubado. E quando Pedro estava pensando sobre a visão, meditando, aparece 3 homens, batem na porta. Pedro está aí? Pedro mora aí? E alguém chamou Pedro e falou assim: Pedro, tem 3 rapazes lá embaixo te procurando. Aí quando ele chega lá, ele fala assim: o que vocês querem? Aí os 3 rapazes contam a história. Fala com eles que Cornélio, o seu patrão, mandou ir ali. Contou toda a história, que um anjo apareceu, que Cornélio estava orando, que Cornélio estava dando esmola, que Cornélio era temente a Deus. Falou assim: eu vou lá. E lá eles foram até a casa de Cornélio. E quando Pedro chega lá, ele acha estranho, porque o judeu, pela lei, pelas ordenanças, não podia nem conversar com o gentio, nem comer e nem chegar na sua casa, nem chegar perto. Mas aí Pedro chega lá e ele observa que a casa de Cornélio estava lotada. Ele chamou os parentes, chamou os vizinhos, os amigos, encheu aquela casa. E aí Pedro chega, vem de longe só para falar, pregar a palavra. Cornélio já tinha uma experiência com Deus, mas só chega a Deus através de Jesus. Então Deus não podia quebrar esse princípio. Deus chama Pedro para anunciar, para falar que só chega até a cruz através de Cristo. E quando Pedro começa a pregar o evangelho, ele fala: gente, eu estou aqui com vocês, mas pela lei é proibido eu estar aqui com vocês. O que Deus tem feito, o que Deus tem mostrado. E aí ele começou a pregar o evangelho, começou a falar de Cristo, começou a falar do Nazareno, começou a falar do plano da salvação. Antes de Pedro terminar a mensagem, diz a palavra que o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali e eles foram batizados. Houve ali um Pentecostes. Aí Pedro olhou, viu aquilo e falou: como assim? Como esse povo era rejeitado, mas Deus vem e derrama sobre ele o Espírito Santo. Aí Pedro falou assim: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama os judeus, mas Deus ama também os gentios. Então, meus irmãos, aí o Senhor aqui, Paulo começa a lembrar a igreja como é que eles eram antes e como é que eles foram aceitos em Cristo. E aí Paulo fala assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios e naquele tempo vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, não tendo esperança em Deus. Essa era a condição dos gentios. Meus irmãos, o amor de Deus alcança todos. Deus derrubou esse muro da separação. E aí ele continua: mas agora em Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Paulo está dizendo o seguinte: não é apenas judeus e gentios. Deus forma um novo povo. Deus forma uma nova comunidade. Deus forma um novo corpo. E quando você vai lendo essa passagem, você vai ver as metáforas
Paulo falando que agora o Senhor formou um novo corpo, agora vocês são concidadãos do santo, agora vocês pertencem a uma nova família. E quando Paulo fala sobre isso, Paulo está falando sobre a igreja, essa igreja que agora é unida, que agora é reunida através do sangue de Cristo. Ela começa agora a pregar o evangelho com muito mais ousadia. Meus irmãos, a igreja no primeiro século, nos seus primeiros 100 anos depois de Cristo, ela tinha cerca de 25 mil pessoas. No ano 310, ela tinha 25 milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque a igreja, no seu nascimento, ela não criava paredes. Embora no início havia muralhas, havia separação, mas a igreja falou, não tem mais separação. Ela começou a criar pontes, porque ela alcança judeus, ela alcança gentios, ela alcança pecadores. É por isso que ela teve um crescimento tão significativo. A igreja nunca cresceu tanto rapidamente como cresceu nos primeiros séculos, porque ela entendeu o seguinte: não há barreiras. O sangue de Cristo nos aproxima. Em Cristo não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre, todos somos um em Cristo. E aí eu comecei a imaginar o seguinte: o que está havendo com a igreja atual? Às vezes nós começamos não criar pontes, mas nós começamos a criar muros novamente. Assim como os judeus que achavam exclusivistas, porque Deus falou com Abraão, Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus falou, Abraão, vou te dar a lei, vou te dar as promessas, vou te dar as alianças, mas essa aliança, essas promessas não vai ficar só com você, você vai ser canal de bênção para todas as nações. Mas só que os judeus se tornaram religiosos, exclusivistas, e tiveram dificuldade para propagar esse evangelho. Mas irmãos, deixa eu falar com você, às vezes nós estamos igualzinho o povo judeu. Quando Deus deu essa graça, quando Deus chama a igreja, diz a palavra que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus. Nós recebemos a palavra, nós recebemos a graça, nós recebemos a salvação, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Mas acontece, muitas vezes fazemos como os judeus, nos trancamos na nossa religiosidade, criamos uma barreira entre nós e os pecadores. Quantas barreiras, quantas muralhas têm se levantado? Meus queridos, muitos de nós, às vezes tratamos as pessoas lá fora também como os judeus tratavam os gentios, dizendo, não, eles são pecadores. Inclusive quando Jesus vem quebrar com esse paradigma. Jesus vem e começa a abolir a força da lei, a força das ordenanças, através da cruz. Ele deixa os fariseus, os escribas malucos, porque ele não vai nos banquetes dos famosos. Jesus não está sentado na mesa com os escribas e fariseus. Não. Jesus está lá entre os pecadores. Jesus está lá entre prostitutas. Era esse lugar que Jesus ia. E aí quando eles começavam a questioná-lo,
Ele dizia: eu não vim para vocês que se dizem sãos. Eu não vim para vocês que se dizem certinhos, religiosos. Eu vim para os doentes. O Espírito Santo me ungiu para arrancar o homem do cativeiro. Então, em Cristo nunca houve essa barreira. Mas eu digo para você que o maior perigo da igreja atual é criar barreiras. Quando surgiu o metodismo, John Wesley ficou muito vaidoso. Porque ele chegou e falou assim: olha, que movimento. O metodismo crescia em todos os lugares. Só um tempo, o metodismo tinha cerca de 12 mil pequenos grupos. 12 mil nas casas. O metodismo cresceu muito. Aí chegou um tempo que John falou assim: gente, nós somos salvos, nós temos a verdadeira religião, nós somos escolhidos. E ele começou a ficar vaidoso. Ele começou a desprezar os demais, desprezar as outras igrejas, os outros pregadores. Aí teve um dia que ele teve um sonho. Ele foi levado às portas do inferno. E quando ele chega na porta do inferno, quem está lá? Um demônio. Ele falou assim: vem cá, nesse lugar aí, tem batista? Tem. Tem presbiteriano? Tem. Tem congregacional? Tem. Aí ele falou assim: já sei. Isso tudo um sonho. Falou assim: não deve ter metodista. E aí, tem metodista? Tem também. Foi agora. Tem batista, tem congregacional. E foi. Aí o anjo pegou ele e levou em outro lugar, na porta dos céus. Quando ele chega lá, ele faz a pergunta, a mesma pergunta: aí tem batista? Aí o anjo respondeu: não. Aí tem congregacional? Não. Aí tem presbiteriano? Não. Aí Deus vai falar assim: deve ter os metodistas. Aí tem os metodistas? Você não. Mas ele falou assim: afinal de contas, quem está aí? Aí o anjo respondeu: só estão aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aqui só tem aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Foi essa mesma visão que João teve quando ele viu diante do trono do Senhor aqueles que estavam ali com as vestes salpicadas de sangue, tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. John Wesley acorda assustado e ele derrubou essa barreira. Ele chegava para os pregadores diferentes, as igrejas diferentes, e ele chegava para esse irmão e falou assim: meu irmão, se o teu coração é igual ao meu, dai-me a tua mão, porque o mesmo sangue que te purificou é o mesmo sangue que me purificou. Nós somos em Cristo. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho quebra a barreira. O Evangelho quebra esse orgulho religioso e coloca em você o Evangelho. Como Paulo fala aqui, Cristo evangelizou a paz. O Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Não é o meu Evangelho, não é o Evangelho de outra igreja, mas é o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. E Paulo continua no capítulo 3, ele faz uma oração, nessa epístola ele faz 2 orações pela igreja. Meus queridos, Paulo sentia a necessidade de orar pela igreja, orar. Ele falou assim: por essa razão, por causa de vocês, eu me coloco de joelho. Você precisa orar pela sua igreja, você precisa orar pelo seu pastor, você precisa orar pela sua liderança. Paulo orava pela igreja, e ele fala assim, olha, ele fala de uma nova dispensação, a dispensação da graça, e ele fala que Deus revelou um mistério para ele.
Irmãos, na oração Deus revela mistérios. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus revela para Paulo falou assim: me foi dado a conhecer o mistério, o segredo que estava oculto há muito tempo. Deus revelou ao meu coração, Deus trouxe uma revelação ao meu coração sobre esse mistério. Mas qual mistério Paulo está falando? No versículo 6, Paulo fala assim: o mistério é esse, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Está falando assim, igreja, o mesmo direito que os judeus têm, a mesma herança que eles têm, vocês têm também. Meus queridos, quem é você? Você é um herdeiro. É por isso que o diabo faz tudo para derrubar a igreja. Eu falei assim, mas por que o diabo ataca tanta igreja? Não ataca as outras religiões, mas ataca a igreja. Sabe o que acontece? Porque o diabo sabe que tem uma herança nos esperando. É o ladrão que quer roubar essa herança, que quer roubar essa coroa, que quer roubar. Então ele, como ladrão, ele quer tirar isso. Ele quer derrubar a igreja porque ele sabe que a igreja, que nós somos co-herdeiros em Cristo. Esse é o mistério. Esse é o mistério que o mundo não conhece, mas ele foi revelado. E aí Paulo falou assim: eu fui constituído como ministro da graça de Deus, pregar o evangelho. Eu prego o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Qual o evangelho que você prega? Um evangelho barato? Tem muitas pessoas pregando um evangelho barato, mas aqui não. É o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Continua dizendo: olha, em Cristo, tanto nós como judeus temos acesso a Deus mediante a fé nele. Nós temos acesso. Antigamente, somente o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo, onde tinha uma arca da aliança. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas Cristo rasgou aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, rasgou de alto a baixo. E agora nós, igreja, temos acesso pelo sangue. Você pode chegar a qualquer momento ali e falar assim: Deus, eu quero conhecer esse tesouro, eu quero conhecer essa riqueza, eu quero conhecer, Deus. E Paulo foi tão fundo que quando ele conheceu essa riqueza, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, ele nunca mais quis abandonar. Paulo chegou um momento e falou assim: não quero ficar mais aqui não, eu quero tomar posse dessa herança. Ele não fala em morte, ele fala em partida. O meu navio que estava ancorado nessa terra está sendo tirado. Eu estou seguindo a minha viagem para as mansões celestiais. Ele não fala em morte, ele fala em partida. Irmãos, como ele tem um coração cheio de graça, ele falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Vem logo, Maranata, vem logo, Jesus. Aleluia! E aí? Quem é você perante Deus? Estou chegando no final dessa mensagem, mas eu queria que você saísse daqui com cabeça erguida. Por favor, irmão, saia daqui com cabeça erguida. Leia o livro de Efésios. Vê quem que você é em Cristo. Você foi aproximado pelo sangue. Você foi reconciliado. Agora você é concidadão do santo. Você tem uma cidadania dos céus. Tem muita gente querendo ter uma cidadania americana. Está lá, você tem uma cidadania do céu.
Sabe o que é isso? Você tem acesso. Mas eu gostaria que você começasse a glorificar o Senhor nessa noite. Esse é um momento tão especial, o momento da Santa Ceia.